Opa, olha só quem voltou mais uma vez para satisfazer o coração dos curiosos interessados nesse tipo de conteúdo, que infelizmente está cada dia sendo absorvido por canais maiores. Quer dizer, não é culpa desses caras se eu edito o vídeo na mesma velocidade que um caramujo africano consegue atravessar o quintal da tua tia obcecada por plantas. Mas cá estou eu novamente para falar sobre mais um ARG muito antigo e muito interessante. E felizmente dessa vez eu não tô sozinho. Para ser honesto, eu não conseguia terminar nem mesmo a primeira página desse roteiro se não fosse pelo vício do nosso amigo Carlos Carlão por computação e códigos em geral. Por favor, deem uma salva de palmas para ele merece. Bom, durante a produção desse vídeo aqui eu devo estar no processo de escrita de outros vídeos que com certeza interessam mais a vocês. Então por causa disso eu escolhi o Nokia mais 10 por ser algo completamente diferente do que eu trouxe nesses últimos meses. Nada de fantasmas em jogos ou robôs, já que dessa vez a brincadeira vai ser mais séria. O Nokia mais 10 é um ARG clássico das internetas gringas, sendo o motivo de diversas discussões no Reddit e de pessoas desistindo dessa espiral maluca de enigmas, perguntas e becos sem saída. Até porque nem todo mundo acaba ganhando alguma coisa por bancar o Sherlock Holmes na internet. O canal original tem por volta de 23 vídeos postados no intervalo de 5 a 6 meses, onde cada um deles a gente recebe na cara uma porrada de enigmas com os tipos mais variados de criptografia e de conceitos envolvendo biologia, tecnologia de informação e geografia. Então já sabe, né? Senta na tua cadeirinha e se prepara para uma longa e misteriosa jornada. Tudo começa no ano de 2015, onde surgiu no YouTube um canal chamado apenas com Nokia mais 10, sem foto de perfil, banner ou qualquer informação além desse nome único. Porém, foi apenas no dia 7 de março do mesmo ano em que o responsável pelo canal publicou seu primeiro vídeo, que obviamente já é de primeira vista o nosso primeiro enigma, sem nem ao menos pagar um jantar ou algo do tipo. Explicando isso de forma simples, um código binário é um tipo de sistema usado em quase todos os sistemas digitais, sendo usado como linguagem de comunicação primária. O que é uma forma mais chique de dizer que todos esses uns e zeros são como os pensamentos dos robozinhos, a forma como eles armazenam informação e interpretam as coisas. Dito isso, voltamos para o título do primeiro vídeo, que representa a seguinte sequência binária: 0101 0101 0000 0001. De cara, é possível notar que é um código dividido em 4 blocos, o que torna ainda mais fácil decifrar. Óbvio que se nós usarmos nossos cérebros gigantescos, só é preciso copiar o código e colar em algum leitor automático que nos dá o seguinte resultado: o 1. Possivelmente uma abreviação de unidade 1 ou algo do tipo. Por enquanto nada demais, então vamos parar de perder tempo e seguir diretamente o que realmente interessa. No primeiro trecho do vídeo é apresentada uma imagem estática de uma tela muito semelhante à de um osciloscópio, que é um aparelho usado para medir sinais eletromagnéticos, geralmente usado em indústrias de eletrônicos ou por aqueles tiozinhos de esquina que consertam televisão. Outro elemento importante nessa primeira parte do vídeo é a música tocando de fundo, que é um Noturno 27 número 1 em C menor, uma clara referência ao próprio título do ARG. A tela então fica preta e o texto com a mensagem iniciar aparece por alguns segundos. Logo uma sequência de letras é lida por uma voz robotizada. JKNJGVPAITB. De início pode parecer só um conjunto de letras completamente aleatórias em sequência. Mas isso, meus amiguinhos, é muito semelhante a um código de identificação de um vídeo do próprio YouTube. Quer dizer, pelo menos se parece com um, já que se você quiser tentar testar ele colocando em um link no seu navegador, não vai encontrar nada. Mas, como já foi dito antes, Nokia 10 é um ARG bem antigo, e foi só questão de tempo até alguém perceber que essas letras podem ser decifradas usando a cifra de César. A cifra de César é muito simples de compreender, e tecnicamente é uma das formas mais simples de criptografia. É só imaginar uma ordem alfabética, onde cada letra é representada por outra que está uma ou mais posições à sua frente. Como nesse exemplo aqui, em que a letra A na cifra de César seria representada pela letra D, justamente porque a letra D está 3 posições à frente da letra A, de acordo com o alfabeto. Seguindo esse mesmo processo, que pode ser simplesmente resumido em procurar um tradutor automático pela internet, nós enfim temos o código de identificação real de um possível vídeo secreto. R K K H O H Q K D G D V W H D P E R D W W K H V. Usando o código que a gente conseguiu, o YouTube nos direciona para o primeiro de vários vídeos escondidos.
Até porque, é claro, não basta o esforço cerebral que a gente precisa fazer tentando encontrar sentido para essa porrada de números e letras que são jogados na nossa cara, a gente também precisa encontrar sentido na história disso tudo. O vídeo em questão possui o mesmo tipo de código do anterior, só que dessa vez, ao invés de termos a sequência 0001, nós temos a 0010, que em linguagem binária representa que ambos os vídeos estão em sequência direta. Esse continua exatamente da mesma forma que o anterior, só que dessa vez nós temos outro código sendo ditado por aquela voz robótica de antes. Bom, aqui as coisas vão ficar só um pouquinho mais complicadas, mas por sorte nós já sabemos que uma das principais criptografias utilizadas no ARG é a cifra de César, e é basicamente o que a gente vai fazer com essas sequências, o que nos dá uma estrofe do seguinte poema. Ellen possuía um barco a vapor. O barco a vapor tinha um sino. Quando Ellen foi para o céu, o barco a vapor foi para o inferno. Esse poema em específico é uma rima muito popular usada em escolas americanas, muito parecida com a famosa Adoleta aqui do Brasil. Na Wikipédia desse poema era possível encontrar um link colocando como referência a essa música um artigo de um naufrágio do navio SS Sultana, que coincidentemente era um barco a vapor. Esse incidente foi considerado como uma das piores tragédias marítimas ocorridas nos Estados Unidos, onde mais de 1.160 pessoas foram mortas em uma explosão. A causa desse acidente dependeu de diversos fatores, como por exemplo, o tipo de metal usado nos reservatórios térmicos, o uso de água suja nesses reservatórios e o próprio design desses benditos que eram extremamente difíceis de se limpar. Por volta de 5 dias depois do primeiro vídeo do canal, temos o que parece ser um vídeo que segue a mesma sequência binária dos dois anteriores, sendo dessa vez os últimos 3 dígitos representando o número 3. O vídeo segue com a mesma introdução padrão que nós já vimos, e então 2 sequências numéricas surgem na tela. Esses números representam nada mais nada menos que um texto escrito em um sistema hexadecimal, que é um sistema numérico onde, ao invés de contar de 0 a 9 em cada casa de unidade, nós vamos contar de 0 até 15, sendo que todos os números acima de 9, como 10, 11, 12, 13, 14, 15, serão representados por letras. Em resumo, se a gente aplicar essas sequências em uma tabela ASCII, que é basicamente a ferramenta que os computadores usam para transformar números em letras, é possível encontrar o seguinte texto, que se for organizado, é legível como Olá mundo, Ellen, eu aguardo. Agora, veja bem, Olá mundo é um termo do mundo da programação que surgiu durante o ano de 1978, e é quase como um mantra para o nascimento de um programa, como se representasse o seu primeiro contato com o mundo. Aliás, se a gente pegar as letras e os números que aparecem misturados às palavras, a gente consegue formar um outro código de identificação, que nos leva para o nosso segundo vídeo secreto. Dessa vez, os últimos 4 dígitos do título desse vídeo representam o número 4. E o vídeo já joga na nossa cara 2 tabelas de informação. A primeira delas aparenta ser algo relacionado a 3 sistemas, onde apenas um deles aparece com status vivo. E a segunda tabela apresenta algo com que aparenta ser andares de algum ambiente localizado debaixo da água. Bom, é visível que essas tabelas não estão criptografadas, e logo elas são substituídas pela seguinte mensagem. Não muito depois disso, além de estar tocando uma música antiga, bizarrésima e distorcida, é possível escutar uma voz soletrando algumas letras. Calma, tem muita coisa acontecendo, então vamos por partes. Na segunda tabela, nós temos a frase pressão impermeavelmente estável, que está escrita na primeira linha, seguida de mais outros 7 setores, onde o setor 5 está com estado estável, o setor 4 apresentando o princípio de inundação e o setor 6 não apresentando sinal nenhum. Como foi dito antes, é muito possível imaginar um barco, um submarino ou muito provavelmente uma base submersa no oceano, que é separada por setores onde, em alguns deles, podemos perceber princípios de inundação. Bom, voltando a nossa atenção para a primeira tabela, podemos perceber que nós temos 3 sistemas, onde ao menos um deles está em funcionamento,
enquanto os outros 2 podem ter sido danificados. Não é por coincidência que essa informação bate perfeitamente com a da tabela de sistemas. Sobre o conjunto de letras apresentado anteriormente, isso na realidade se trata de um código comercial usado antigamente em cabograma, que eram telegramas enviados por cabos submersos que atravessavam o oceano. O código significa algo como "por que você não responde a minha pergunta?". Há também uma coisa muito interessante caso a gente volte na frase "a outra é mãe para dormir aqui", que em inglês se torna um anagrama para Thermostat Error No Sleep, sendo algo como erro no termostato sem modo de espera. Um termostato é um aparelho que mede e regula a temperatura de um ambiente. Ele está presente em muitos dos sistemas eletrônicos e mecânicos em fábricas. É comum que um sistema que esteja com um termostato defeituoso entre em estado de alerta alto. Por isso a parte de impossível modo de espera está basicamente fazendo referência ao alerta constante de perigo iminente que o aparelho representa. Além disso, esses últimos vídeos parecem estar correlacionados com a tragédia do SS Sultana, que ocorreu por causas muito similares apresentadas nas tabelas. O terceiro vídeo começa da mesma forma que os anteriores, porém, dessa vez nós temos a seguinte linha de uma sequência alfanumérica, enquanto uma voz feminina repete por 4 vezes a letra PI, estando com um efeito de reversão na voz. Novamente, o que importa é dedicarmos nossa atenção para a sequência apresentada na imagem, que claramente se trata de uma criptografia que precisa ser traduzida com a cifra de César. E voilá! A gente ainda não tem nada. Mas vamos ter paciência, porque para nós conseguirmos progredir a partir desse ponto, a gente vai precisar seguir mais alguns processos. Então, por enquanto, vamos voltar nosso foco para os 2 elementos presentes no início e no fim da sequência: o A e o 14, que se tratam de elementos hexadecimais. E usando a magia da matemática para converter eles para uma forma decimal, eles se tornam algo como A igual a 10 e 14 igual a 20. É bom também lembrar que o áudio do vídeo sugere uma relação com o número de π, que é um valor simplesmente colossal. Seguindo o significado dos elementos A igual a 10 e 16 igual a 20, nós vamos precisar catar os valores posicionados entre o 10º e o 20º algarismo de π, para a gente obter o número 589793238446, que possui a mesma quantidade de caracteres da sequência alfabética principal. Coincidência? Eu acho que não. Muito provavelmente esses algarismos sejam o mais próximo que a gente tem de uma chave de descriptografia. E bem, se eu disse que as coisas iam ficar complicadas a partir de agora, a partir desse ponto as coisas vão ficar ainda piores. À medida que demorou por volta de 5 anos para que os gênios da internet conseguissem encontrar uma solução para esse aparente beco sem saída. E essa solução se resume em 2 palavras: cifra de Grunfeld, que em resumo é apenas uma variação da cifra de Vigenère. Na cifra de Grunfeld, que é uma cifra baseada em substituição das letras do código por outras em uma tabela, se usa uma tabela de caracteres, em que o número da chave da criptografia é usado como valor secundário para encontrar uma letra descriptografada, tipo uma batalha naval só que mais complicada. Dessa forma, usando a sequência encriptada OYZ XQOELKJ e utilizando o valor 589793238846 como chave para a cifra, nós, enfim, temos como resultado o código URL de mais um vídeo secreto. Esse vídeo em específico é o diferentão da turma, já começando com a abertura clássica da série completamente tomada por interferências e um som estranho muito parecido com uma explosão abafada, e é claro uma mensagem muito interessante na tela. Logo abaixo de uma outra sequência numérica, nós temos a mensagem "eu requiro assistência". Já a frase logo abaixo dessa pode significar 2 coisas. A primeira pode ser traduzida como desativação de assimilação de sistema, ou o mais estranho de tudo, assimilação de sistemas mortos. Aqui se abre a possibilidade da mensagem se referir ao fato do sistema de assimilação estar danificado e desativado, ou que há algum problema em uma possível assimilação de sistemas mortos, como provavelmente plantas, bactérias ou, quem sabe,
humanos. Bom, a sequência numérica que aparece acima da mensagem, que pelo formato em que os números são divididos aparenta ser uma coordenada ou algo do tipo, e que se for analisada em um mapa mundi, se localiza coincidentemente justo acima de um local conhecido como Fossa das Marianas, simplesmente o buraco submerso mais profundo do planeta. E vejam só, parece que se antes existia alguma dúvida sobre de onde essas mensagens estavam se originando, agora a gente tem certeza que se trata de uma base submersa no oceano ou um submarino. Bom, se a esse ponto tu conseguiu chegar aqui sem ficar completamente maluco pela quantidade de códigos, sabe que a partir desse ponto as coisas vão ficar cada vez mais estranhas. Quer dizer, mais estranhas do que a gente esperaria que fosse ficar se a gente estivesse falando de um ARG tão misterioso e antigo. Topnet too many temporal load damage. Help. Helen, why responded you not? I risk die. Helen, operator. O vídeo abre com algumas mensagens sendo interrompidas por algo que parece ser interferências. E rapidamente a imagem recebe um reset, assim que vemos a imagem de um berço. Logo após o reinicio do sistema, a gente vê também o que parece ser uma gravação desfocada de algo que parece ser uma festa de Natal. Algumas crianças aparecem posicionadas na frente de uma árvore de Natal, e logo a imagem muda para o que parece ser as mesmas crianças brincando com seus respectivos brinquedos. Tudo ao mesmo tempo em que uma voz robótica dita as seguintes frases. Topnet too many Helen, why responded you not? I risk die. Helen, operator. Não é possível entender a última palavra que a voz diz por conta do áudio que começa a bugar completamente. Existe a possibilidade dela estar dizendo us, como eu quero que você nos quebre, ou que seja qualquer outra coisa. Rapaz, as coisas estão ficando cada vez piores. Voltando um pouco a atenção para o começo da gravação, ela nos apresentado a frase assimilação do sistema 00033, o que coincidentemente é o mesmo número de série presente na segunda tabela do segundo vídeo secreto. Na segunda mensagem que aparece em meio a tanta interferência, dessa vez o número de série muda para algo como 01090, novamente um dos mesmos números que foram apresentados anteriormente. É muito importante lembrar que naquela tabela ambos os sistemas com esses números foram apresentados como status de desativados ou mortos, da mesma forma que durante a mensagem de emergência é dito que alguém precisava de assistência durante a assimilação de sistemas mortos ou desativados. A gente tem que sempre lembrar desse detalhe. Bom, a gente ainda está muito longe do final dessa história bizarra, mas depois de tanto trabalho em decifrar códigos e assistir esses vídeos esquisitos, eu acho que a gente já tem ao menos algumas explicações sobre o que está acontecendo. Vamos começar pelo primeiro vídeo do canal, onde a gente percebe que o responsável pelas mensagens utiliza códigos de computação para se comunicar, o que claramente indica a impossibilidade de ser algum ser humano criptografando esses códigos para manter algum segredo, já que se dois desempregados conseguiram decifrar algum desses enigmas, qualquer superpotência também consegue. Já no nosso primeiro vídeo secreto, nós temos as nossas primeiras peças do que mais pra frente se tornariam elementos constantemente revisitados, como por exemplo a possível relação da origem do ARG com um incidente que aconteceu no navio a vapor SS Sultana, além de vermos pela primeira vez o nome Ellen. Em seguida temos mais uma dica de que o mensageiro se trata de uma inteligência artificial, ou algo muito parecido a isso, justamente por utilizar o termo Hello World, na tentativa de se comunicar com alguém que possui o mesmo
nome daquele que aparece no poema do barco. No segundo vídeo secreto, a gente descobre que o sistema ou inteligência artificial se encontra em um local submerso no oceano, como uma base ou um submarino, que aparentemente está sofrendo com problemas em seus setores internos, com inundações e falhas no termostato. Descobrimos também que os problemas nesse local começam a ficar muito piores, à medida que é possível escutar explosões e alarmes durante o áudio da mensagem, além do fato dos pedidos de socorro se tornarem cada vez mais frequentes. E bom, por fim nos é revelado que seja um dos fatores mais sinistros dessa história toda, já que durante a gravação do quarto vídeo, descobrimos que provavelmente esse sistema consciente seja resultado de uma aglomeração de memórias retiradas de sistemas orgânicos mortos. Muito provavelmente das próprias crianças que aparecem brincando em uma festa de Natal, como se toda a gravação do quarto vídeo fosse apenas um pedaço da memória de uma dessas crianças. Rapaz, foi muita coisa. E como eu disse anteriormente, isso tudo tá muito longe de acabar. Quer dizer, a gente ainda tá no quarto vídeo de outros 23, além de possíveis continuações e séries paralelas. O que quer dizer que se vocês curtirem esse tipo de ARG muito mais hardcore, a gente fica muito feliz em continuar na medida do possível, é claro. Eu queria agradecer também ao próprio Carlos por me ajudar a escrever esse roteiro, e principalmente por ser basicamente um monge budista pelo quanto ele foi paciente em me explicar como funcionam essas cifras malucas. Eu certamente não teria chegado tão longe nessa história se não fosse pela empolgação dele. Então dedique o carinho suficiente pra esse cara, na moralzinha. Só pra concluir, eu queria agradecer também pelo apoio de vocês e por permitirem que a gente pudesse ter um novo começo pro canal. Não esqueça de dar uma olhadinha nos outros vídeos e de principalmente recomendar outros tipos de ARG ou mistérios da internet que tu gostaria de assistir aqui, beleza? Até a próxima!